Hoje nós estamos aqui dando continuidade ao nosso programa e recebendo duas advogadas, naquela sequência de trabalho com a OAB local, em que nós estamos vendo que jovens estão assumindo a nossa subseção da OAB de Nova Lima. Então nós estamos aqui hoje recebendo a doutora Joyce, as doutoras, melhor dizendo, Joyce e a doutora Rejane. E nós vamos conversar hoje com ambas sobre a OAB na escola. Tenho certeza que esse programa será, como foi os dois programas anteriores, será um programa muito interessante, porque a OAB está se preocupando também com a questão escolar. E olha só que interessante, recentemente nós recebemos um jornal que circula aqui em Nova Lima, o jornal Belvedere. E lá nós vimos uma mensagem do nosso prefeito, em que ele disse, e ele foi muito feliz ao dizer isso, que o futuro se constrói com educação. E o que ambas irão falar aqui é sobre educação, educação para os nossos jovens. Vamos primeiro começar. Quem é a doutora Joyce? Primeiramente, muito obrigada, doutor Juarez, pelo convite. É sempre uma honra estar aqui com o senhor, falando, principalmente de um assunto tão importante, que é o direito dentro da educação. Eu sou advogada. Deixa eu só interromper, a honra é minha. Eu sou advogada aqui de Nova Lima, graduada em Direito e pós-graduada em Docência Jurídica. Estou vice-presidente da OAB Nova Lima, no triênio 2025-2027, e presidente da comissão OAB Vai à Escola, que tem por objetivo levar para as escolas da nossa comarca conhecimentos e noções básicas de direito. Então é uma honra, uma alegria muito grande poder falar desse assunto, educação e direito, que é a junção da educação com o direito, que resulta em transformação. Muito obrigada. Não tem nada a agradecer. Eu que tenho que agradecer a essa nova geração que está chegando com sangue novo, com muita inteligência e principalmente com muita vontade de trabalhar e de transformar. Seja bem-vinda, doutora Joyce. E a doutora Rejane? Quem é a doutora Rejane? Bom, primeiramente agradecer o convite ao doutor Juarez, por nos convidar para falar desse assunto tão importante, como a doutora Joyce já falou aqui, já bem colocado. Eu sou advogada aqui em Nova Lima, atuante aqui em Nova Lima, região. Advogo na área previdenciária, mas sou uma apaixonada pelo direito na escola, fiz o curso de membro, também fiz a pós-graduação em docência jurídica e estou aí também fazendo parte da comissão, estou como vice-presidente da comissão OAB Vai na Escola, para a gente levar mesmo o direito para essas crianças dentro das escolas e, como a doutora Joyce falou, para transformar mesmo a nossa educação. Que bom, porque vejam, nós estamos precisando primeiro muito de educação, Nós estamos vendo que a cada momento que passa a educação vai ficando um pouquinho de lado. Nós estamos vendo, infelizmente, os nossos jovens, cada dia que passa, lendo menos, desrespeitando o professor, só olhando para direitos, esquecendo que nós temos direitos, mas também nós temos deveres. Então, parabéns a ambas. E agora eu fico sentido, porque não tive o prazer de trabalhar com nenhuma das duas. São muito jovens, eu estava comentando antes do nosso início aqui, já vou para 9 anos de aposentado. Gostaria muito de tê-las como advogadas trabalhando comigo. Então eu lhe faço o convite para participar da comissão OAB Vai à Escola. Será uma honra enorme poder levar para as crianças e para os adolescentes a experiência de um profissional tão inigualável quanto o senhor. Muito obrigado, o convite aceito. E eu quero só dizer o seguinte, durante muitos e muitos anos aqui em Nova Lima, é o colégio polivalente, não é isso? Sempre eu recebia convite do diretor do polivalente e toda vez eu abria o ano letivo, como se fosse uma aula magna, mas não era uma aula, era uma conversa com os pais, mostrando para eles a importância deles na educação das crianças, E mostrando para eles também muito, sempre com ECA na mão, mostrando a questão de direitos e deveres. Isso que pelo menos uns 10 anos eu fiz isso.
Eu tenho uma certa experiência. Então, como eu disse, o convite foi feito e o convite está aceito e vai ser um prazer muito grande percorrermos juntos, né, essas escolas, mostrando para os jovens a importância do saber, a importância do respeito, para que amanhã venham a exercer de forma muito digna o trabalho aqui na nossa comarca e quem sabe até fora daqui, né? Porque nem todos irão ficar por aqui. Tá bom, doutoras? Mas vamos seguir. Doutora Joyce, a senhora é a presidente da comissão, né, da OAB na escola, vai à escola. Conte para os nossos telespectadores o que faz essa comissão, quantos são os membros e o que a senhora, junto com a doutora Rejane, pretendem fazer de bom, eu tenho certeza que de bom, para as nossas crianças, para os nossos jovens. Com certeza, doutor Juarez. Então, a comissão OAB Vai à Escola é uma comissão formada por profissionais da área jurídica, né? Tanto advogados quanto também estagiários, né? E juízes também, e ex-juízes, que são muito bem-vindos na nossa comissão. E esses profissionais, eles são preparados através de um curso que é fornecido pela seccional, né? Pela comissão estadual, onde a gente aprende como levar conhecimento, né, noções básicas de direito para as escolas, tanto as escolas de rede básica, né, o ensino fundamental, quanto o ensino médio. Então, a gente passa por um curso de preparação, onde os nossos membros aprendem a levar o ensino do direito de forma mais simples, né, de forma que os alunos possam entender a ciência do direito, possam entender também, além dos direitos, né? Porque como eu sempre falo nas aulas com eles, que a ciência se chama direito. Mas, na verdade, nós temos muito mais deveres do que direito, né? Que eu falo com eles que para cada um direito que nós temos que cumprir, né? Nós temos que entregar uma cota para a sociedade de pelo menos 5 deveres, né? Então, eu costumo usar de exemplo a liberdade, né? A gente tem, eles adoram falar que eles têm direito de ir ao banheiro, direito de ir e vir, né? Porém, esse direito ele não é absoluto. Então, eu tenho que entregar alguma coisa para a sociedade. Então, para eu ter direito, por exemplo, de ir e vir, eu tenho que sair de uma forma adequada na rua, né? Eu tenho que respeitar, quando eu estou dirigindo meu carro, eu tenho que respeitar as leis de trânsito. Então, a gente passa por uma preparação para levar o conhecimento, né, as noções básicas de direito para esse cidadão em formação de uma forma mais leve, né? A gente gosta de falar que o direito na escola, a gente está sempre usando, né, essa camisa azul, e as cores é justamente para isso, né? Para trazer mais leveza para um tema tão importante, tão relevante para a sociedade. E a gente está sempre levando com amor o direito, levando de uma forma mais leve possível para que eles possam, de fato, conhecer o direito, saber se posicionar diante da sociedade de uma forma através do conhecimento mesmo do direito, né? Se impondo, sabendo se impor, sabendo que se eu não respeitar o direito de outrem, eu também posso ser punido, né? Eles gostam de falar na escola que eles usam a expressão, né? Danada para nós. Então, o objetivo da comissão é justamente isso, né? Levar a ciência do direito para dentro das escolas, para que eles possam conhecer tanto os seus direitos quanto também os seus deveres e tendo principalmente consciência de que o fato de eu não cumprir com o meu dever na sociedade, ele gera uma responsabilização. E essa responsabilização, em que pese eles dizerem que não dá nada para nós, né, ou acharem que não dá nada para nós, existe uma responsabilização, sim. Então, a comissão, ela está aberta para toda a sociedade, né? Mas ela é focada nos profissionais da área jurídica que são preparados para isso. Isso. E nós temos que ver um detalhe muito interessante. As doutoras vão às escolas falarem para os jovens. E a legislação do jovem é o ECA. E lá, infelizmente, realmente tem mais direitos do que deveres. Mas cabe aos pais, em primeiro lugar, né, porque a educação começa dentro de casa, e depois professores também colocando limites, impondo algumas limitações para esses jovens. Através desses 2 instrumentos ali,
o jovem vai começar a se formar. Bem recentemente, eu assisti a uma entrevista de um oficial da Marinha americana, em que ele dizia o seguinte, que a primeira coisa que ele ensinava para os filhos, preparando-os para a vida futura, é arrumarem a cama ao acordarem. É ajudarem depois a mãe, porque lá não temos tantas pessoas para nos ajudarem no lar, como nós temos aqui no Brasil, né? Ajudar na limpeza da mesa de almoço, né? A lavar um prato, a fazer qualquer coisa. Já viram os jovens no Japão? O Japão, nas escolas, não tem empregado. As crianças é que tomam conta de tudo. Elas que limpam, elas que preparam, elas deixam, são preparadas, são ensinadas a deixarem a sala melhor do que quando elas receberam a turma que vai chegar logo depois. Então veja, educação é de uma importância brutal na vida do jovem. Se nós ensinarmos, se nós cobrarmos, nós vamos realmente ter uma juventude e uma civilização muito melhor. Não pode acontecer o que eu li no jornal agora essa semana, em que uma professora apanhou dos pais do aluno porque ela foi cobrar o que dessa criança ou desse jovem? O dever de casa. E os pais acharam que ela havia passado os limites. Isso não pode acontecer. Doutora, gostaria de complementar o que a doutora Joyce nos disse? A pergunta foi, né, o que a comissão vai trazer aí Isso, para a nossa... ela pretende, né? Pretende aí. E, bem falado pela doutora, a gente busca levar, né, de forma bem lúdica, bem leve, bem interessante mesmo. Os alunos, no geral, eles têm interesse pelo tema. Isso também é bastante importante porque as crianças têm interesse, né? Quando a gente leva a informação, eles querem saber. Tá? São curiosos. São curiosos. Então, isso também alimenta na gente, né, a vontade de ir nas escolas, levar esse conhecimento, né? Porque a educação vai transformar essas crianças e essas crianças vão transformar a nossa sociedade. Isso. Esse projeto é antigo na UAB? É projeto novo? Como que é? O Direito na Escola, doutor Juarez, ele está fazendo esse ano, né, doutora Rejane, 11 anos. Olha... Aqui em Nova Lima, o projeto foi implementado em 2014, né, através da OAB. É importante enfatizar isso, que o programa é executado através da Ordem dos Advogados, né, por meio da comissão OAB Vai à Escola. Em Nova Lima, nós estamos atuando no programa Direito na Escola desde 2014. Então, a gente já tem essa vivência nas escolas, né? Já percebemos também, o senhor falou sobre regras, por exemplo, né? O quanto as crianças e adolescentes, né? Isso aí estou falando focado na escola em si, elas têm carência de entenderem regras, né? Eu costumo falar com eles que a vida é feita de regras. Sim. E aí muitas vezes a gente vai para a escola, né? Enquanto crianças, a gente vai pensando, a escola é cheia de chatice, né? Eles gostam de falar isso. A diretora é chata, a professora é exigente. Mas eles têm que entender que ali tem um regimento, né? Toda escola, ela tem que ter um regimento. Ela prevê, inclusive, o uso do uniforme, que é uma questão que eles têm muita dificuldade. Agora tem a questão... as duas estão devidamente uniformizadas, né? Então, a gente busca levar para dentro das escolas justamente essa informação de regras. Se parar para pensar, né, em casa, por exemplo, quando a mãe fala menino, vai arrumar a sua cama, vai arrumar o seu quarto, essa já é uma regra que a mãe impôs ali, sob pena de responder por não fazer, né? Então, por exemplo, a mãe que pede para arrumar uma cama ou quarto e a criança não faz, ou às vezes deixa de fazer um para-casa da escola, ele vai sofrer uma penalização. Às vezes vai ficar sem videogame, às vezes vai ficar de castigo, né? Na escola é a mesma coisa, eles passam por um período de adaptação dessas regras, né? Eles têm, por exemplo, quem estuda de manhã, eu falo com eles, né? Quem estuda de manhã, vem de manhã, não pode vir à tarde. A hora do intervalo é a hora que vocês têm para se alimentarem. A sala, né? Então, eu sou aluno da sala 600, eu não posso ir para 603. Então, tudo isso são regras que eles aprendem dentro da escola e que levam para a vida também, né? Quando a gente fala também sobre direito do trabalho, né, doutora?
quando chega no trabalho, por exemplo, Sim. é um excesso de regras, né? Que muitas vezes as pessoas, eu escuto muito falar, tá tão difícil arrumar um profissional, justamente por isso, por essa falta de regras. As pessoas, elas não estão acostumadas a lidar com regra, né? Então, aquele aluno que respeita as regras, que conhece as regras, a importância das regras e, principalmente, aquele aluno que entende que eu não cumprindo uma regra, eu vou responder por isso, ele vai ser um profissional melhor também. Porque vai chegar no trabalho, por exemplo, né, eu falo com eles, se faltar ao trabalho, eu vou sofrer uma penalização. Eu posso ter descontado no meu salário aquele dia que eu faltei, às vezes até o final de semana, né? Então, se eu deixar de usar o uniforme no meu trabalho, eu vou sofrer uma penalização. Aquele aluno que foi preparado, que entendeu o que é regras dentro de uma sociedade, né? Que entendeu a importância de cumprir regras, ele vai ser um profissional também mais consciente, um cidadão mais consciente. Ele vai entender que, de fato, existe uma penalização e que eu não cumprir aquela regra pode me gerar um problema muito maior, né? Perfeito, doutoras. Eu espero que muitos pais estejam assistindo esse programa. Eu espero que esse programa seja muito bem difundido e os pais vão ter aqui duas pessoas muito importantes e eu já recebi um convite e já aceitei. E a primeira fala dessa minha aula, digamos assim, o meu direito vai até onde começa o direito do meu semelhante. E com essa frase nós vamos encerrar a primeira etapa, o primeiro bloco do nosso bate-papo de hoje. Eu não vou falar entrevista não, que está sendo tão gostoso, está sendo tão fácil e tão instrutivo que é um bate-papo mesmo, né? Então vamos para o fim do primeiro bloco. Dengue, zika, chikungunya e febre amarela urbana são doenças transmitidas por um mosquitinho, o Aedes aegypti. Contra ele, a prevenção é a melhor solução. Vamos eliminar os focos de água parada nos vasos de plantas, nos pneus, nos recipientes abertos. E um repelente é sempre bom. Vamos juntos com a LBV. Diga sim à prevenção. Apoio TV Banqueta. Imagine um futuro com as crianças de Nova Lima estudando em escolas modernas, seguras e inclusivas. Esse futuro já chegou. Com o projeto Escola Modelo, a Prefeitura de Nova Lima vai construir 5 novas escolas e reformar as 28 unidades. Já em 2025, daremos início à construção de 2 escolas e à reforma de 12. As escolas terão energia solar, salas multissensoriais, rampas, laboratórios de robótica e mais. Projeto Escola Modelo. O futuro se constrói com educação. Prefeitura de Nova Lima. O futuro mora aqui. Sonhos cabem no papel, mas podem se tornar realidade. Eles crescem com apoio e investimento no presente. Educação para todos é o que inspira a LBV a buscar um futuro melhor para milhares de crianças e adolescentes. Acredite nesses sonhos, apoie suas realizações. Quando a LBV ligar, diga sim! Bem, nós vamos agora, antes de iniciarmos o segundo bloco, falarmos, como fazemos sempre, sobre mais uma peça do nosso acervo, do acervo do Centro de Memórias do INESP. E hoje nós trouxemos, já que nós estamos falando em educação, nós trouxemos aqui essa revista, digamos assim, que nós implementamos na PAC há algum tempo, mas que infelizmente não foi adiante, que é a Liberdade pelo Conhecimento. O que é a liberdade pelo conhecimento? Essa primeira parte tem uma apresentação que eu irei ler para vocês. O que estamos fazendo para recuperar os nossos presos? Superlotação, violência, falta de organização. O cidadão que é preso se vê adentrando no mundo de limitações, humilhações, violência e exclusão social. Diante desse quadro, é pouco provável que ele saia da prisão recuperado. Os cárceres acabam gerando indivíduos marginalizados, cheios de raiva do sistema e com poucas chances
de se reintegrarem na sociedade. Por isso, então, o projeto Liberdade pelo Conhecimento vem para mudar essa situação, oferecendo reintegração social, educação cidadã, elevação de nível, inclusão social, capacitação profissional e a oportunidade de trabalhar e gerar renda para os condenados a penas privativas de liberdade no estado de Minas Gerais. Então vejam como que uma coisa completa a outra. Esse trabalho foi feito durante um prazo muito bom na PAC. Nós conseguimos a recuperação de várias pessoas, porque deve ser, ou é do conhecimento geral, que a grande maioria que chega no cárcere não é alfabetizada. E esse primeiro contato com a educação é de fundamental importância para essas pessoas. Já que nós estamos falando em educação, estamos falando em regras, estamos falando em uma série de princípios tão fundamentais, vou começar com ela, né? Afinal de contas, ela é a presidente da comissão. Exatamente. Né? Então vamos lá, doutora Joyce, o que é o direito na escola? Muito boa pergunta, doutor Juarez. Então, o que é o direito na escola? O direito na escola é um programa constituído por profissionais da área jurídica que tem por objetivo auxiliar o poder público e as instituições de ensino a criarem, constituir projetos e currículos que tenham como base a ciência jurídica. Hoje o programa é executado por nós, advogados, membros da Comissão OAB Vai à Escola, em parceria com a OAB. Tá, e formatados, então, Sim, pela OAB, sim. É isso? Executado pela OAB. Uhum. Geralmente, algumas cidades fazem até o termo de cooperação técnica com a OAB, sendo que o programa só pode ser executado através da OAB, através da comissão OAB Vai à Escola. Mas é o natural, né? Se vai ensinar direito, tem que ser por quem sabe o que é o direito, né? Não adianta nós colocarmos aí, com todo o respeito que nós temos por todos os professores, evidentemente, né? Não adianta colocar um professor que não é formado em direito para dar aula sobre direito. Exatamente. Né? E eu quero deixar o seguinte claro, que eu tenho respeito, mas um respeito muito grande pelos professores. Eu vou citar pela segunda vez o Japão. É o único profissional que o príncipe, o imperador, que o imperador japonês fica de pé para recebê-lo. E realmente, é aquele profissional que forma todos os outros profissionais. Doutora, a senhora gostaria de complementar alguma coisa sobre a fala da doutora Joyce? O que é o direito na escola, né? Como a doutora falou, um programa, ele já existe há 11 anos, né? Esse ano completa 11 anos, que leva o ensino do direito, na ciência do direito às escolas, através de juristas, né? Em todas as suas formações, e já está implementado em Minas Gerais, em vários outros estados, tá? Do Brasil também, não só em Minas Gerais. Ele nasceu em Minas Gerais, mas já está... Eu não sabia disso. Nasceu em Minas Gerais, mas já está em vários outros estados. E, como a doutora falou, nas cidades, né, que é quando a gente tem uma proximidade mais com o poder público, ele é feito através da comissão OAB Vai à Escola, né, pelos juristas, pelos membros dessa comissão, né, que a gente falou, tem uma formação pelo curso de membros, né, tem a docência jurídica também, quando o profissional quer passar pela docência, para aprimorar mais ainda, para levar mesmo o ensino do direito nas escolas. Tá. Então, 11 anos, que interessante. E muito bom que tenha nascido aqui em Minas. Afinal de contas, quantas coisas nasceram aqui em Minas Gerais, né? Doutora, agora vamos passar para ela a segunda pergunta? Ai, meu Deus. Né? Como que surgiu esse programa aqui no nosso estado de Minas Gerais, dentro da nossa OAB? Pois é. O jurista, a pessoa que passa ali pelo curso de direito, né? Muito sai ali do curso pensando assim, gente, mas muita coisa que eu aprendi aqui na faculdade, né, de direito, eu poderia ter aprendido na escola, eu teria adiantado a minha vida em muitas coisas, né? Então, o programa surgiu disso, da vontade dos advogados
de um grupo de advogados, né, que, igual eu falei, nasceu em Minas Gerais, com essa vontade. E se a gente, que nós já nos formamos no direito, e se a gente começasse a implementar o ensino do direito nas escolas? E aí começou daí essa vontade. Coisa tão simples, né? Começou daí, e daí nasceu o programa Direito na Escola, através desses advogados lá no início, há 11 anos atrás. E aí foi crescendo, e igual eu falei, hoje já tem em vários estados aí do Brasil. E quanta gente deve ficar pensando, por que eu não pensei nisso antes, né? Exatamente. É importante, né, complementando a fala da doutora Rejane, que eu sempre falo com os alunos, inclusive, né, por que direito na escola? Por que direito na escola? Tem um artigo, inclusive, da NDB, que é as normas de direito brasileiro, que diz o seguinte: ninguém poderá alegar desconhecimento de lei para não cumpri-la. Então, olha só, quando a gente reflete sobre esse artigo da lei, né, a lei fala que ninguém pode alegar desconhecimento da lei para não cumpri-la, a gente pensa, mas e aí, quem que vai ensinar a lei? Onde foi que aprendemos, por exemplo, que nós seremos penalizados se cometermos um crime? Onde foi que aprendemos que tomar para si coisa alheia é crime de furto? Né? Então, o importante, né, o principal objetivo do direito na escola é esse levar, e a razão dele ter nascido, né, Dr. Lucas Andrade, inclusive, que é o mentor de tudo isso, é exatamente por isso, né? Porque existe uma lei que fala que nós não podemos alegar desconhecimento da lei para não cumpri-la, mas ninguém ensina isso. Então a gente entende que ensinando, né, trazendo a lei para a base, que é as escolas, a gente estará trazendo também conhecimento para a sociedade e automaticamente as pessoas bem informadas, né, de seus direitos e de seus deveres serão cidadãos muito mais melhores. Muito melhores, né? Serão pessoas melhores, cidadãos melhores. Não, e um detalhe interessante, a lei, ela nasce de quê? Ela é resultado de um fato social, gente. Exatamente. Então, aquele fato que está acontecendo ali, que está incomodando muita gente, e as pessoas continuam praticando, eles são transformados em leis, principalmente leis penais, para punir, né? Para falar com ele, olha, isso aí não é bom, isso aí você não pode fazer, para que a vida e sociedade seja melhor. Não é isso? Exatamente. Doutoras, o que o grupo faz dentro desse A OAB Vai à Escola? Ótimo, excelente pergunta, doutor Juarez. O que a gente faz enquanto membro da OAB Vai à Escola? Primeiramente, como eu já disse, a gente é capacitado para estar dentro das escolas, levando noções básicas de direito para esses alunos. E o que a gente faz dentro das escolas? A gente contribui para a formação cidadã, né? A gente leva para eles noções básicas de direito, né? A gente fala, a gente sempre inicia com aquela parte constitucional, né? Com o direito constitucional, que fala da formação do Estado, por exemplo, né? A gente falou aqui de leis, né? Muitas vezes a gente fala sobre a nossa lei maior, que é a Constituição Federal, e muitos deles nem sabem da existência da lei da Constituição Federal. A gente fala sobre a formação do Estado, dos 3 poderes, né? Trazemos um pouquinho também do Estatuto da Criança e do Adolescente, que é muito importante para essa formação cidadã, né? Eles entenderem que, em que pese eles não responderem por um crime, o ato, né, a prática de ato infracional, ela também gera uma punição. Só muda o nome, né? Exatamente, crime só muda a nomenclatura, né? Mas também gera uma responsabilização, né? A gente traz também, dentro dessa temática do direito, a gente leva o direito civil, né? O nome, né? O direito ao nome, como que é feito o registro desse nome, os documentos que você tem ao nascer, né? O direito à vida, que é um direito básico, né? Um direito fundamental previsto na nossa Carta Magna. Então, trazemos também um pouquinho de direito consumidor, para que eles possam entender que o tempo inteiro estamos fazendo contratos, né? Às vezes o aluno vai na padaria comprar um pão, isso já é um contrato que também gera responsabilização por ambas as partes. Falamos um pouquinho de direito penal, trazendo as leis
né, os crimes que são mais comuns, o crime de furto, roubo, trazendo essa diferenciação do que é crime de furto, o que é roubo, lei de drogas, né, o que é uso, o que eu posso considerar como tráfico, e além dos crimes sexuais também, né, que infelizmente a gente sabe que tem crescido alarmantemente, né? Dentro das escolas. Então a gente traz toda essa temática dentro desse conteúdo. Tá? O que acontece? Levar esse conhecimento. Tudo isso que eu falei parece que é muito simples, né? A gente vai chegar e vai falar. Então, a gente costuma fazer a gente implementa através de palestras, né? Então, a escola, ela pode levar o conteúdo do direito na escola através de palestras, que são duração de mais ou menos 50 minutos. Então, por exemplo, quero levar para a minha escola noções básicas de direito do trabalho. Então, a gente monta uma palestra para levar para as escolas, né? Capacita o professor para falar sobre aquele tema, né? Hoje também, no mês da mulher, a gente teve muita demanda sobre a questão, né, da violência doméstica, né, que é um assunto que tem sido tratado dentro das escolas e tem uma relevância fundamental. E nós iremos tratar aqui no próximo programa com uma ou duas jovens advogadas, né? Nós iremos falar sobre esse assunto tão delicado. Tão delicado, tão importante de ser tratado também na matriz, né, que é as escolas. A gente pode fazer também através de mini cursos, né, que é o que a gente tem feito hoje, que são encontros semanais. A gente faz mais ou menos 10 encontros semanais nas escolas com os alunos, né, das turmas. E aí, dentro desses 10 encontros, a gente faz a divisão das matérias. Então, a gente vai falar sobre direito constitucional, trabalhar de uma forma dinâmica, lúdica, né, como mencionou a doutora Rejane. Vamos levar todas essas matérias, né, todas essas áreas do direito em encontros semanais de 50 minutos. E, geralmente, no final, a gente faz uma atividade externa, né, que a gente chama de visita técnica, para que eles possam conhecer também os 3 poderes, né, o legislativo, o executivo e o judiciário, para que eles possam ter acesso também, né. Ano passado nós fizemos com algumas escolas, levamos ao Tribunal de Justiça em parceria com o Conhecendo o Judiciário, que é um programa espetacular também do Tribunal de Justiça, e eles ficam encantados, né. A gente faz aquele julgamento simulado que eles adoram, né? Trazendo casos do cotidiano, que eles também têm muito acesso à rede social, então eles conhecem os casos. Então a gente leva esses casos em forma de brincadeira para que eles possam se sentir, né, ali dentro do direito mesmo, julgando ou defendendo ou acusando. Então é bem interessante, é uma forma bem... os alunos têm uma interação muito boa, né, com o projeto e a gente faz de uma forma apaixonada mesmo pelo direito na escola. Doutora, para nós encerrarmos esse segundo bloco, quanto tempo demora esse curso? Se eu falo curso de membros? Esse curso que vocês levam para as escolas, que a doutora falou em 10... São mais ou menos 10 encontros. 10 encontros. Isso demora o quê? Quanto tempo? Aí depende de como a escola vai organizar isso dentro da grade ali de aulas, né? Então, por exemplo, hoje a gente está atendendo em Rio Acima, então a gente fechou lá esses 10 encontros, então são todas as sexta-feira. Começou sexta-feira passada, então agora dentro das próximas sexta-feiras a gente está dentro da escola falando com os alunos. Aí começa primeiro, geralmente com o constitucional ali, com a base, depois a gente passa para o ECA, consumidor, direito civil, e aí cada sexta-feira a gente fala então são 10 encontros de 50, 60 minutos cada um? Cada um. É isso? Isso é uma das formas de execução do programa, né? Porque a gente tem, como eu falei, a gente tem as palestras que duram mais ou menos 50 minutos para falar de um tema específico. Os mini cursos são esses nos quais a gente faz mais ou menos 10 encontros com uma visita técnica ao final. E ainda tem, né, a possibilidade de uma matéria letiva, né? Algumas escolas, inclusive aqui em Nova Lima, já adotam a disciplina, né? A ciência jurídica como uma disciplina eletiva. Então, dentro da grade. Dentro da grade. Então, o aluno vai ter acesso, quando acontece, né, da matéria já está dentro da grade, o aluno tem acesso ao direito durante todo o ano daquele ano. Que excelente. Bem, com essa explicação, então, nós encerramos o nosso segundo bloco.
Aguardem que nós voltamos já já. Sonhos cabem no papel, mas podem se tornar realidade. Eles crescem com apoio e investimento no presente. Educação para todos é o que inspira a LBV a buscar um futuro melhor para milhares de crianças e adolescentes. Acredite nesses sonhos, apoie suas realizações. Quando a LBV ligar, diga sim! Imagine um futuro com as crianças de Nova Lima estudando em escolas modernas, seguras e inclusivas. Esse futuro já chegou. Com o projeto Escola Modelo, a Prefeitura de Nova Lima vai construir 5 novas escolas e reformar as 28 unidades. Já em 2025, daremos início à construção de 2 escolas e a reforma de 12. As escolas terão energia solar, salas multissensoriais, rampas, laboratórios de robótica e mais. Projeto Escola Modelo. O futuro se constrói com educação. Prefeitura de Nova Lima. O futuro mora aqui. Dengue, zika, chikungunya e febre amarela urbana são doenças transmitidas por um mosquitinho, o Aedes aegypti. Contra ele, a prevenção é a melhor solução. Vamos eliminar os focos de água parada nos vasos de plantas, nos pneus, nos recipientes abertos. E um repelente é sempre bom. Vamos juntos com a LBV. Diga sim à prevenção. Apoio TV Banqueta. Vamos agora para o nosso terceiro e último, infelizmente, né, bloco desse bate-papo tão gostoso e tão instrutivo com as doutoras Rejane e Joyce. Doutora Joyce, de novo, né? Qual a metodologia que vocês usam nesses cursos? Certo, doutor Juarez. O programa Direito na Escola, ele usa como metodologia os 4 pilares, a gente chama de 4 pilares, né, que é o sociedade, indivíduo, sociedade, carreira e Enem. Tá? Eu até menciono o Enem, falando em Enem, né, o direito está cada dia mais incluído dentro do Enem. Né? A gente teve várias redações nas edições passadas do Enem que trataram justamente sobre direitos, né? Então, a gente tem, a metodologia nossa, ela tem como pilar esses 4 pilares, né? E aí a gente, dentro disso, a gente pode mencionar o quê? O indivíduo a gente trata como o indivíduo propriamente dito, né? Então, direito à vida, o direito a ter um nome, os bens que esse indivíduo vai conquistar durante a vida, a família, que é um direito fundamental, descrito também na Constituição Federal. Então, vai tratar de toda essa parte do indivíduo, né? Sociedade é o indivíduo enquanto sociedade, né? As regras que ele tem que cumprir enquanto sociedade, contratos que ele elabora no decorrer da vida, né, em várias esferas da vida, inclusive, né, já mencionei que a gente está fazendo contrato o tempo inteiro, né, então é importante mencionar essa questão do indivíduo enquanto sociedade. E não, vão lembrar as pessoas, esse contrato não precisa ser escrito, não. Ele pode ser verbal. Verbalizado, exatamente. E na maioria das vezes, ele o né? Eu sempre trago para eles também, né, o WhatsApp, né? Que hoje em dia tudo é WhatsApp, sim, né? sim. Então, às vezes, uma fala que você manda ali para outra pessoa, ok, um joinha já é um contrato fechado. Então, a gente trata, dentro desse pilar da sociedade, a gente trata de todas essas questões, né? O indivíduo enquanto sociedade, o que o indivíduo tem que entregar para a sociedade dentro do direito. E a carreira, né, que a gente fala sobre direito de trabalho, né, os contratos de trabalho, dentre outras coisas. Então vamos lá, doutora. Agora, doutora Rejane, como implementar esse curso ou esses cursos? Bom, como foi dito, o programa ele nasceu através de advogados, hoje ele é executado através da OAB e é em parceria com o poder público, né? Então, a implementação ela se dá dessa forma, né? Através do poder público. Então, nós vamos até as escolas, informamos ali sobre o programa, apresentamos o programa e também tem a questão legislativa, né? Então, assim,
em Minas Gerais, no Brasil, em vários municípios, já temos leis aprovadas que... Temos aqui em Nova Lima? Temos aqui em Nova Lima, desde 2017, né, doutora? Salvo engano, 2017. Temos aqui. São leis que aprovam... Rio Acima também já tem uma lei. Que aprovam a ciência do direito como disciplina nas escolas. Então, parte daí, né? Tem que ter uma legislação que autorize. Aqui em Nova Lima nós já temos essa legislação autorizando. E aí precisa a efetivação para a implementação. Já que nós falamos nos 3 poderes, o legislativo já fez a sua parte, falta o executivo, né, concluir a sua. É isso? Exatamente. Hoje nós atuamos de forma voluntária, né? Os membros vamos fazer, igual a doutora já explicou, através de palestra, do minicurso, mas para ter a efetividade mesmo ali, né? Acompanhar as crianças ali desde a 6ª série até ela sair para o Enem, né? Esse acompanhamento, ele precisa de ter uma efetividade maior, sendo uma disciplina dentro da grade curricular. E tem a necessidade, né? E temos lei para isso. Que bom. Doutoras, que prazer, tá? Que momentos gostosos, que momentos instrutivos que nós tivemos agora. Veja, a vida inteira nós estamos aí aprendendo. Como eu aprendi hoje com as duas. Muito obrigado pelas lições. Vamos para uma consideração final sobre o que nós falamos aqui? Vamos começar agora com a doutora Rejane? Bom, a doutora Joyce fez o convite para o doutor Juarez, que já aceitou o nosso convite. E eu quero convidar a todos os juristas, né? Advogados, estagiários, membros do Ministério Público, da Defensoria Pública, do Poder Judiciário em geral, jurista, para fazer parte da comissão, né? Para a gente aumentar esse time, para levar o direito para as crianças. Porque eu falei uma frase aqui e vou falar novamente. O direito muda a criança, muda a pessoa e a pessoa que vai mudar a sociedade. Então é isso que a gente busca. Eu busco incentivar, inspirar os meus colegas. Eu chamo todo mundo, vem gente participar do direito na escola. Vamos fazer a nossa parte, né, enquanto jurista, fazer mais um pouco ali da nossa parte e levar o direito mesmo para essas crianças, para a gente transformar aí a nossa sociedade, que vai ser transformada através da educação. E o direito faz parte disso. Doutora? Exatamente, né, doutor Juarez? Doutora Joyce, presidente da comissão, hein, gente? Olha a autoridade dessa jovem senhora. Muito obrigada pelo jovem, não tão jovem assim mais. Mas é isso, né? Complementando a fala da Rejane, a inclusão da ciência do direito na rede básica de ensino, ela tem muito a contribuir, né? Um cidadão, eu falo que um cidadão conhecedor dos seus direitos e obrigações, ele é um cidadão armado, é um cidadão potente, que ninguém vai conseguir passar por cima. Então, a pessoa que conhece o direito, ela tem mais capacidade de lidar com as situações cotidianas e também tem melhor capacidade de se impor perante as coisas que acontecem na nossa sociedade, né? As injustiças, as desigualdades, enfim. Então, eu agradeço a oportunidade de estar aqui falando sobre algo, né, pelo qual eu sou tão apaixonada, que é o direito e a educação, que tem, assim, que é a nossa arma para transformar essa sociedade num lugar melhor para a gente viver. Muito obrigada. Doutora, então eu vou fazer o seguinte, eu comecei chamando os pais. A doutora chamou os juristas. Vamos chamar uma pessoa, nós dois juntos aqui para encerrar? Prefeito João Marcelo, essa frase é sua. O futuro se constrói com a educação. Vamos implementar essa OAB na escola? Estamos convidando o senhor para tal. Não é isso, doutora? É isso mesmo. Também convidamos a toda a sociedade para que abracem essa causa. O direito na escola é fundamental para a transformação. Então vem com a gente, executivo, vem com a gente, sociedade, vem com a gente, toda a advocacia. Muito bem. Não se esqueçam, o futuro se constrói com a educação. Muito obrigado. Obrigada, doutor.